Tu és o Deus eterno, Rei eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor, louvado seja o seu nome. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 13. Evangelho de João, capítulo 13, lendo os versos de 1 a 17. Evangelho de João, capítulo 13, versos de 1 a 17. Nós estamos hoje com uma presença mais reduzida, por um lado, porque alguns estão aproveitando o feriadão com o feriado de amanhã, do dia 7, e estão fora. Mas também nós temos o nosso grupo de adolescentes, já estivemos em oração pelo acampamento de adolescentes. Os adolescentes estão reunidos no sítio Silvânia, o acampamento da Convenção Batista de Pernambuco, e estão ali cerca de 130 adolescentes, mais pelo menos 30 da equipe de apoio. E então aproximadamente 160 estão ali no sítio Silvânia para esses 3 dias em trabalho conjunto. Louvado seja Deus por isso. Estamos atuando então hoje pela manhã, quer dizer, ao longo do dia todo, em 2 frentes de trabalho. João capítulo 13, versos de 1 a 17, assim nós lemos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amados os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Vamos orar. Senhor Deus, louvamos o Teu nome, Pai, e agradecemos pela Tua palavra, pelo ensino deixado pelo Teu Filho Jesus Cristo e registrado nessa palavra. Louvamos, Pai, pelo texto que acabamos de ler e suplicamos, Senhor, que Teu Espírito nos faça entender as lições que tens para nós nesta hora, que possamos ser guiados pelo Teu Espírito nesse entendimento. É o que suplicamos em nome de Jesus. Amém. Amém.
Nós temos utilizado ao longo dos anos um slogan que estava associado até a nossa marca. E esse slogan diz: presença que faz diferença. É um slogan bastante significativo, porque nós queremos ser uma igreja cuja presença faça diferença no lugar onde estivermos. Tanto a nossa presença geográfica aqui no meio deste bairro, como tendo o nosso templo no lugar em que ele está, como também a presença de cada um de nós como igreja, cada um de nós aonde estiver, podendo ser uma presença que faz diferença e diferença para melhor. No entanto, temos mais recentemente adotado esse slogan que soma-se com o primeiro: amar, ensinar e servir. Temos adotado este porque este diz o que é necessário que seja feito para que tenhamos essa presença que faz diferença. Que a nossa presença, onde quer que estivermos, faça diferença. O primeiro diz qual é o nosso objetivo. O segundo nos diz o que temos que fazer para alcançar este objetivo. O que é que deve estar no nosso coração como igreja, cada membro congregado? A que é que se propõe, a que é que se dispõe em ser igreja? Qual é o nosso propósito em ser igreja? É amar, ensinar e servir. Porque dessa forma entendemos que seremos uma presença que faz diferença. Gostaria de focar então um pouco em cada um desses três aspectos, diante daquilo que foi essa experiência do Senhor Jesus Cristo, esta lição que Ele deixa para nós, quando Ele está se aproximando da sua morte. Está se aproximando então do momento em que Ele haveria de concluir a sua missão, fazendo aquilo para que veio, morrendo na cruz em nosso lugar. E o texto nos diz que o Senhor Jesus amou os seus até o fim. Tendo amado os seus, amou-os até o fim. Ele nos ama o tempo todo. E então nós tivemos aqui o testemunho de Joel há pouco, cantando a riqueza que é a presença do Senhor na vida. Mesmo diante das dificuldades, diante dos problemas, diante de enfermidade, diante de circunstâncias que surgem na nossa vida, que estão fora do que seria a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso planejamento, mas Ele continua nos amando, mesmo quando algo assim acontece conosco. E também o próprio Senhor Jesus, Ele nos deixou a lição de que amar significa entregar-se, doar-se. O versículo chamado de ouro da Bíblia, João 3,16, afirma isso. Vamos ler juntos esse texto? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A maneira como Deus nos amou é tamanha que Ele entregou, Ele deu seu próprio Filho. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Cristo veio entregando a si mesmo por nós. E então o amar está associado a até que ponto estou pronto a me doar pela pessoa a quem amamos. E também o Senhor Jesus foi questionado certa vez sobre o maior mandamento. E a resposta do Senhor Jesus foi, em primeiro lugar, amar a Deus
acima de todas as coisas, né? Amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento, de todas as forças. E o segundo, semelhante a este, é amar ao próximo como a si mesmo. E então, esse amar que está definido nesse slogan, amar, ensinar e servir, pressupõe em primeiro lugar o nosso amor a Deus. O amarmos a Deus e amarmos em resposta ao seu amor por nós. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. E a demonstração do amor de Deus por nós é daquele jeito que o apóstolo Paulo então vai dizer: o amor de Cristo nos constrange. Julgando nós assim, um morreu por todos, todos morreram. Eu amo esse texto da palavra de Deus, que retrata qual foi o princípio motivador da vida do apóstolo Paulo. Todos morreram para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. E então, aquilo que nós fazemos para Deus, o tipo de entrega que temos a Ele, é que vai definir o quanto nós o amamos, ou quanto nós apenas precisamos dEle. Porque muitas vezes nós nos aproximamos de Deus quando atravessamos algum tipo de dificuldade, e então nós dizemos: Deus, me ajuda nessa hora. E então Deus é quase como aquele gênio da lâmpada, né? Que na hora da necessidade você esfrega a lâmpada ali e então surge, você pede o que quer e Ele atende. Mas o que Deus deseja é um relacionamento permanente conosco, um relacionamento de amor, um relacionamento onde vamos conhecendo e cada vez mais a Ele. O profeta Oséias vai dizer: conhecei e continuai a conhecer, ou conheçamos e continuemos a conhecer ao Senhor. O relacionamento de amor que Deus deseja estabelecer conosco é o relacionamento não apenas dessa dependência da hora em que temos uma necessidade, mas algo que é cultivado constantemente, permanentemente. Ele nos ama o tempo todo, Ele se entregou por nós, Ele está presente na nossa vida. Então, em resposta ao seu amor, é que nós o amamos e cultivamos esse amor. E é imprescindível, nesse amar em resposta, que a nossa vida esteja entregue ao Senhor Jesus, recebendo-o como Salvador e Senhor. Amar a Deus em primeiro lugar, mas também amar ao próximo. Ao falar sobre o grande mandamento, ele disse: o segundo, que é semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E esse amar ao próximo deve ser com essa mesma disposição de entrega. Nós vamos ver um pouco mais a esse respeito mais adiante. Aqui o texto diz que o Senhor Jesus, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E Deus nos ama o tempo todo. Tudo que fazemos para Ele é em resposta ao seu amor. Não deve ser, como já temos comentado, para receber dele alguma coisa. Senão esse é o tipo de amor interesseiro. Amar a Deus para que Ele me abençoe com alguma coisa. E então às vezes a gente é tentado a fazer uma troca com Deus. Senhor, se tu me deres isso, então eu te darei isso. Ou então, Senhor, eu estou te servindo dessa forma para que tu venhas a me dar tal outra coisa. Se nós entendemos que alguma coisa que venhamos a fazer é algo que é do interesse de Deus, devemos fazê-lo independentemente de qualquer coisa que possamos pedir a Ele. Porque aquilo que nós pedimos a Ele, Ele nos concede pela sua graça, é pela sua misericórdia, não é por merecimento nosso. Se fosse por merecimento nosso,
coitados de nós. O nosso merecimento seria a cruz, mas Ele assumiu a cruz em nosso lugar. E então nós temos a oportunidade de agir em amor a Ele. Tudo aquilo que fazemos para Ele é porque desejamos retribuir o tanto que Ele já fez por nós. Amar. Mas também o slogan diz ensinar. Ensinar. E o Senhor Jesus esteve sempre ensinando aos seus discípulos. Ele selecionou 12 para que estivessem próximos a Ele, mas Ele ensinava aos 12 em particular e ensinava às multidões. O seu ministério foi de ensino, pregação e curas, nos dizem os evangelhos. O ensino como primeiro lugar no seu ministério. Ele estava sempre ensinando. E nesse texto que nós acabamos de ler, ele também nos ensina. E ele deixou para nós a sua palavra como base desse ensino. Há muitas religiões no mundo, cada uma delas com os seus princípios. Princípios que significaram uma tentativa do homem de alcançar Deus. Uma tentativa do homem de entender Deus e o que é que agrada a Deus. Mas a mensagem do Evangelho é a mensagem de Deus que se revela ao homem. Não o homem tentando entender Deus, mas Deus se revelando. E Ele fez questão de deixar a sua palavra como base para tudo aquilo que cremos e fazemos. Por isso dizemos que a Bíblia é nossa regra de fé e prática. A Bíblia, nossa regra de fé e prática. Deus se utilizou dos seus servos do passado, ao longo de 1500 anos aproximadamente. Durante aproximadamente 1500 anos, pessoas distintas, em lugares distintos, épocas distintas, mas escrevendo debaixo de uma linha de raciocínio, que era daquele que poderemos dizer que era o editor-chefe de toda essa escrita, deste somatório de contribuições nessa escrita. Era Deus se revelando ao homem. E Ele nos deixou então a sua palavra como orientação, a palavra como base do ensino. E nós então temos buscado ensinar esta palavra e temos estabelecido já ao longo de muitas décadas uma escola bíblica onde pessoas se reúnem com o propósito de estudar a Bíblia. Nós temos dinamizado essa escola. Nós temos tornado essa escola de tal maneira que cada aluno, cada crente, cada pessoa que se interessa em aprender mais de Deus e da sua palavra, vai escolher qual o tema que prefere estudar. Nós temos então distribuído a escola assim em temas, de tal forma que você é não simplesmente aluno de uma classe, onde você um dia chegou naquela classe e a cada trimestre você estuda um tema diferente, mas de acordo com a programação que é feita e você não optou por aquele tema. Mas de tal maneira que você possa escolher em que é que eu quero me aprofundar um pouco mais. Nós temos buscado então esse desenvolvimento na escola bíblica, de tal maneira que, partindo do interesse de cada um possa se envolver e se aprofundar no conhecimento da palavra. Mas também o ensino da palavra é praticado nos pequenos grupos multiplicadores. Temos adotado essa expressão, nós chamamos sempre como pequenos grupos, mas hoje a Junta de Missões Nacionais tem estabelecido um programa e dentro desse programa ela tem chamado de pequenos grupos multiplicadores. Claro que desde o início, quando começamos os pequenos grupos, o propósito era de
multiplicação, temos trabalhado essa multiplicação nos pequenos grupos, mas agora passamos a chamar assim mesmo, pequenos grupos multiplicadores. Até porque, em cada pequeno grupo, na hora da multiplicação, há sempre vamos dizer, um trauma. Porque a gente se acostuma tanto a estar junto com aquelas pessoas. A gente se encontra semanalmente com as mesmas pessoas. A gente compartilha a vida, a gente ora uns pelos outros, a gente aprende uns com os outros. E aí nisso está também esse estudo da palavra, de podermos nos aprofundar na palavra, aproveitando o que cada um teve de conhecimento a respeito, e nessa troca nós crescemos. E aí quando chega na hora da multiplicação, a gente encara a multiplicação como se fosse uma divisão, né? Aquela separação, você vai ficar, alguns vão ficar para um lado, outros vão ficar para o outro lado, mas juntos no mesmo propósito, juntos no propósito de abrir espaço para que mais pessoas possam se envolver. Você só está dentro desse grupo do qual você não quer abrir mão, porque houve espaço para isso. A multiplicação é como quando a gente cria um filho, e o filho, depois de um certo tempo, né, então arranja uma namorada e casa e termina montando a sua família. O que é isso? É uma multiplicação. E então, se os pais disserem para os filhos naquela hora, não vá não case não, continue com a gente a vida toda, isso estará sendo, podemos dizer, imaturo, porque nós preparamos o filho para que ele possa seguir adiante na vida. Assim também, dentro dos pequenos grupos, a multiplicação é o coroamento, quer dizer, o trabalho está se desenvolvendo, o grupo está crescendo, pessoas têm se aproximado com o interesse de se aprofundar na palavra de Deus, de conhecer e aplicar a palavra na vida. E então, pequenos grupos multiplicadores. Com esta expressão, já estamos deixando bem claro que o propósito vai ser multiplicação, vai chegar a hora da multiplicação, e a multiplicação é como se fosse aquele momento de formatura, missão cumprida, e pequeno grupo como oportunidade do estudo da palavra, mas também nos cultos, a mensagem na palavra de Deus, os cânticos que entoamos, temos buscado sempre analisar cada cântico à luz da palavra de Deus, e muitas vezes mudamos o que foi a intenção do autor, ou pelo menos a forma de se expressar do autor, e a gente diz, esse aqui a gente precisa mudar essa frase aqui, essa frase não está tão bem fundamentada na palavra, vamos mantê-la, vamos cantá-la de uma forma que esteja de acordo com a palavra de Deus. E então, mesmo em tudo que fazemos nos cultos, é a palavra que está sendo estudada. E pessoas ao longo da história trouxeram-nos esse ensino. Se pensarmos nesses 2000 anos, e de quantas pessoas se envolveram no ensino da palavra de Deus, para que este ensino chegasse até nós. E nós é que estamos, como diz a expressão popular, estamos com a peteca na mão, né? Nós é que temos então a responsabilidade de encaminhar, de colocá-la para as gerações que nos sucedem. E Cristo ensinou com palavras e ações. Este relato que nós acabamos de ler é uma das ações do Senhor Jesus Cristo que nos trazem uma enorme lição. Não uma só, enormes lições, podemos dizer. O Senhor Jesus então vai às vésperas da sua morte e lava os pés dos discípulos. Ele fez aquilo que era o que os discípulos precisavam.
Isso não quer dizer que nós precisemos agora ir e lavar exatamente o pé de cada pessoa que está próxima. O princípio é o de que precisamos ter humildade para fazer qualquer tipo de serviço, aquilo que venha a ser necessário. O de que os discípulos precisavam naquela ocasião era de uma lição de humildade e de algo que era uma prática naquela sociedade. Alguém que chega da rua com as sandálias nos pés, ruas sem calçamentos, diferentemente daquilo que temos hoje, e que os pés acumulando poeira. E era costume que o servo mais simples, aquele de nível mais inferior, ele é que assumia essa função. E aí o Senhor Jesus é aquele que chama para si esta função. Ele chama para si e depois ele vai dizer: assim como eu fiz, que vocês façam também. E o Senhor Jesus, então, ele nos questiona, não? Ele chega para os discípulos, depois daquela lição prática, ele pergunta: entendeis o que vos tenho feito? O exemplo que ele deixa para nós no nosso serviço. E quantas lições podemos extrair desse agir do Senhor Jesus Cristo? Em Mateus 28, 20, nós lemos: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E quando ele diz ensinando-os a guardar, ensinando-os a observar, ele nos chama a atenção para que nós precisamos ensinar através da maneira com a qual nós obedecemos a ele. A maneira que nós encaramos os seus mandamentos, aquilo que ele deixou para nós. A nossa maneira de agir vai estar ensinando. Por isso ele diz ensinando-os a guardar. Para ensinar o que Jesus mandou, basta eu abrir a Bíblia aqui e falar para os irmãos tudo que Jesus mandou. Agora, para que eu ensine a observar o que Jesus mandou, que eu ensine a obedecer o que Jesus mandou, é preciso que os irmãos vejam na minha vida a obediência àquilo que Jesus mandou. E com as nossas ações estarmos ensinando tudo que Jesus mandou. Este momento na vida de Jesus e dos discípulos foi um momento de ensino através de ação. E então nós somos conclamados a mesma coisa, ensinar através das nossas ações. Mas, finalmente, servir. E aqui, o Senhor Jesus lavou os pés aos discípulos. Ele fez, como dissemos, o de que eles precisavam. Ele agiu naquilo que era a necessidade deles. Como podemos também servir? De que maneira as pessoas ao nosso redor precisam de alguma coisa? De que é que precisam as pessoas à nossa volta? E como é que nós podemos então atender a essas necessidades? E precisamos estar com olhos atentos para as necessidades ao nosso redor. Nós temos na igreja oportunidades de serviço. São 60 ministérios que a igreja desenvolve. E são 60 oportunidades para este envolvimento pessoal, para o servir, para colocarmos nossos braços à disposição do crescimento do reino de Deus. Na revista do mês de outubro, estaremos relacionando esses 60 ministérios. Mas se você tiver interesse antes mesmo de outubro em conhecer um pouco mais, passe um e-mail para este endereço que está aí, contato@ibemanuel.com, e nós enviaremos a relação de todos os ministérios.
Nós já temos editado a revista dos ministérios, e estamos preparando uma segunda edição dessa revista, para que todo membro, todo congregado tenha à mão para conhecer um pouco mais naquilo que a igreja tem feito e de que forma cada um pode se envolver para a realização de um serviço que é, em primeira instância, ao Senhor Jesus Cristo. Então, até dentro desses 60 ministérios, gostaria de destacar o NASCE, que é a sigla do Núcleo de Atuação Social Cristã Emanuel. É o nosso braço de atuação social, é a nossa área ministerial de atuação social. E acho interessante no nome que foi escolhido anos atrás, com a expressão atuação social. Às vezes a gente pensa em ação social, como sendo algo pontual. Quando nós chegamos, desenvolvemos uma ação e então vamos embora, voltamos para a nossa vida. Essa expressão atuação fala de algo que é constante, permanente, em que estamos envolvidos em desenvolvimento constante. E o NASCE trabalha com crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E então há oportunidade para você atuar em qualquer dessas áreas. Mas não apenas naquilo em que tocamos essa parte social da nossa vida. O serviço em tudo aquilo que a igreja desenvolve para a glorificação do nome de Deus. Por exemplo, para que estivéssemos aqui reunidos hoje, quantas equipes precisaram se envolver? Quantas equipes se envolveram para a realização deste culto? Nós podemos citar a equipe do som, e hoje até estamos com o som um pouco deficiente, houve uma pane na área ali, mas o pessoal durante a semana promoveu aí um plano B, e estamos tendo o som, porque uma equipe se envolveu para fazer tudo que fosse necessário para que pudéssemos ter o som funcionando hoje. Uma equipe que preparou a apresentação para o Data Show e que preparou os cânticos, e equipe que está em atuação lá na cabine agora, para que na hora dos cânticos, mesmo de vez em quando havendo um equívoco, mas tem uma equipe atuando para que isso funcione. Nós temos a banda que vem para cá no sábado à tarde para ensaiar, passa 2 horas ensaiando. Temos os coros que se reúnem para ensaiar. Temos na área de adoração quem elabora toda a programação e, claro, nos apresenta para a concordância, anuência, e nessa elaboração se pensa em todos os detalhes. Se o irmão pegar o mapa do culto que nós temos aqui em mãos, tem várias colunas, os irmãos podem ver. Alguém precisou se dedicar para ver o que é que a iluminação vai precisar fazer, aonde ela vai precisar focar, que hora vai precisar acender, quais os microfones que precisarão estar ativos para cada parte do culto, só para a realização do culto. Mas tantas outras coisas que a igreja desenvolve. Mencionei o NASCE, podemos mencionar escola bíblica e cada área ministerial, em cada área ministerial, oportunidades de envolvimento para o serviço. Servir. Cristo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E apenas para agora fazer uma espécie de resumo, na nossa estrutura
nós temos para amar, ensinar e servir, vou fazer uma abordagem individual e depois abrangente. Na abordagem individual, podemos dizer que no culto nós aprendemos e exercemos, colocamos em prática o amar a Deus, adorando a Ele, cantando. E então no culto nós somos incentivados a amar a Deus. Nos PGs você tem essa convivência pessoal e é incentivado a amar o próximo. Na escola bíblica a gente tem a oportunidade do ensino da palavra de Deus. E nos ministérios a gente tem a oportunidade do serviço. Mas olhando de forma mais abrangente, já citamos que no culto tem tanta gente envolvida em serviço, e nós aprendemos também a amar ao próximo, e nós aprendemos também da palavra. Nos PGs também nós adoramos a Deus, nós aprendemos da palavra, nós servimos uns aos outros, nós amamos ao próximo. Na escola bíblica, da mesma forma, tudo está presente, nos ministérios também tudo está presente. Em tudo que fazemos, desejamos amar a Deus e ao próximo, ensinar e servir. Amar, ensinar e servir. Vamos dizer juntos então isso? Amar, ensinar e servir. Isso é o que se espera de cada um que se aproxima do Senhor Jesus Cristo, porque foi isso que Ele fez para conosco, e é isso então que Ele deseja que estejamos fazendo como igreja, que tenhamos o propósito de dedicar um tempo especial para participar do crescimento do reino de Deus, nos envolvendo em cada uma dessas áreas citadas, apresentadas, expressando amor, ensino e serviço. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe.